terminar, uma outra grande e principal promessa de Jesus para a igreja. Já que este Espírito Santo, a evidência da promessa é que ele viria nos últimos dias. Aleluia. A grande promessa que nós estamos esperando, levante a mão para o céu, por favor, mão direita, e diga arrebatamento da igreja. Repita, por favor, 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus tornará a trazer consigo os que em Jesus dormem. Dizemos, pois, isto pela própria palavra do Senhor: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados, e juntamente com eles seremos arrebatados nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. A promessa do Antigo Testamento diz que o Espírito Santo seria derramado nos últimos dias. Daniel, no capítulo de número 12, o Senhor lhe disse: tu, porém, Daniel, fecha as palavras desta profecia, porque as coisas que estão escritas é para o tempo do fim. Para Daniel, em Daniel capítulo 12, Deus lhe disse: fecha as palavras desta profecia. O que está escrito neste livro não é para agora, é para o tempo do fim. Apocalipse capítulo de número 2, quando Deus notificou estas revelações a João, o Senhor disse: abre as palavras desta profecia, porque o tempo é chegado. Ei, em Daniel era para o tempo do fim. Para João, o Senhor disse: o tempo está próximo. Em 1 João 2,18 disse: é já a última hora. Como ouvistes que veio o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Queridos, e nós temos prova de que nós estamos no tempo do fim. E uma das provas de que nós estamos no tempo do fim, deixa eu falar-lhes. Por exemplo, carta de Paulo a Timóteo, na sua primeira epístola, Timóteo, ele traz esta exortação, ou seja, na sua segunda epístola, ele começa a falar no capítulo de número 3, capítulo de número 4, ele diz: mas expressamente diz o Espírito, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E nós vamos encontrar proibições, nós vamos encontrar Timóteo recebendo a exortação de Paulo, de um retrato falado de como seriam os homens no tempo do fim. E nós encontramos Paulo trazendo estas exortações a Timóteo. E ele traz revelações dizendo que no tempo do fim haveria homens amantes de si mesmo, que haveria homens cheios de maldades, que haveriam homens invejosos, haveriam homens irreconciliáveis, haveria homens caluniadores e desonestos. E você vai encontrar um retrato falado da sociedade pós-moderna. Em um certo dia, dentro de um calabouço féretro, mofo e escuro, com uma lamparina acesa, com um pedaço de papiro em suas mãos e com um pote de tinta e uma pena, Paulo começou a desenhar um retrato falado dos nossos dias. E em Romanos, no seu primeiro capítulo, capítulo de número 1, no versículo de número 25, ele começa a trazer este retrato falado. E ele diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro.
E como se eles não se importarem de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, de prostituição, de malícia, de avarezas, de maldade, cheios de invejas, de homicídios, de contendas, de engano, de malignidade, sendo murmuradores e detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos e presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos e sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Paulo está desenhando um retrato da sociedade perdida pós-moderna. Está trazendo um retrato da sociedade nos tempos do fim. O arrebatamento está próximo, irmãos. O arrebatamento está chegando. Precisamos acreditar. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Deus é fiel e vela pela sua palavra para cumprir. É impossível falar de arrebatamento sem lembrar-se dos dias de Noé. Deixa eu dizer-lhes, nos dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, festejavam, e não estavam preocupados com as promessas de destruição. Queridos, mas a promessa de Deus nos dias de Noé se cumpriu. E Jesus disse que como foi nos dias de Noé, será também na volta do Filho do Homem. Nós estamos vendo o povo afastando-se de Deus e não dando ouvido à pregação do Evangelho. Mas deixa eu lhes dizer, quando Noé desce do alto do Monte Ararat com sua família, Deus lhe fez uma promessa e disse: olha para o céu. E quando eles olharam para o céu, isso eu fico feliz, porque ontem foi me dado este direito de falar isto. Porque ontem houve um grande mover de Deus, para quem não sabe, ao nosso favor. E sabe quando foi este mover de Deus ao nosso favor? Você vai se assustar com o que eu vou falar. Foi com aquele decreto dado pelo Supremo Tribunal Federal ontem, dando liberdade de fazerem a passeata pela maconha. Foi liberado ontem. Os maconheiros podem se manifestar e fazer ajuntamento e fazer defesa e apologia da sua droga. E sabe o que os Supremos do nosso Brasil disseram? Ninguém pode calar um pensamento. Todos têm liberdade de expressar as suas ideologias. E com isso nós, pastores, também temos a defesa da nossa fé, liberdade para pregar aquilo que cremos e defendemos. Ei, quando Deus olhou para Noé descendo com sua família, disse: olha para o céu e veja um arco-íris. Veja, Senhor, é bonito, várias cores. É uma aliança entre mim e vocês. Eu não destruirei mais a terra. Não parou por aí. Não destruirei mais a terra com água. Diga: com água. Com água. Deus não disse: eu não destruirei mais a terra. Ele disse: eu não destruirei com água. Uma promessa de que Deus fez todas as vezes que verdes o arco-íris. Lembre-se da minha palavra. Eu não destruirei mais a terra com água. Mas por outro lado existe uma promessa de destruição para a terra. Não com água, e sim com fogo. Satanás, que tenta deturpar a palavra, pegou esta aliança de Deus, que é o arco-íris. Lembre-se, não destruirei mais a terra com água. Existe uma promessa de fogo. E pegou este arco-íris, e hoje ele é o símbolo universal do homossexualismo. É o símbolo do movimento gay do GLS no Brasil. Um arco-íris de várias cores. Sendo que na Bíblia é uma promessa de que Deus não destruirá mais a terra com água. Mas a Bíblia Sagrada diz que os céus e a terra que agora existe passarão com decreto estrondo, e os elementos se desfazendo se queimarão, e a terra com as obras que nela há perecerá. Porque os céus e a terra que agora existe não mais existirão. Eles estão reservados como um tesouro para o fogo no dia do juízo e o dia da perdição de todos os homens. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, em que todos os soberbios e os que cometem impiedades serão queimados como palha, diz Malaquias 4. Serão queimados como palha. O dia que está para vir lhes abraçará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Debaixo das suas asas saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria.
pisareis os ímpios, os quais se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, no dia que eu atuar, diz o Senhor dos Exércitos.